Hoje a gente vai falar um pouco sobre o lobo límbico e o lobo da ínsula. O lobo límbico é um termo que é diferente de sistema límbico. O lobo límbico ele vai compreender a região do telencéfalo, que é formada pelo giro do símbolo e pelo giro parahipocampal. Ele é delimitado pelo sulco límbico, que é formado pelo sulco do giro do símbolo, que tem o seu ramo marginal e o seu ramo paracentral, sendo um sulco complexo, porque tem essas divisões. Ele se continua aqui com o sulco subparietal, com a porção anterior da fissura calcarina. Após a interrupção aqui do sulco intraparietal, a porção anterior da fissura calcarina. E se continuando depois com o sulco colateral. Então, o sulco colateral, parte anterior da fissura calcarina, sulco subparietal e o sulco do giro do símbolo. Esse conjunto vai formar o que a gente chama de sulco límbico. O sulco colateral ele pode se estender, sendo contínuo ou não, com o sulco renal, e o sulco renal termina na impressão renal, que não é vista nessa figura da face medial. O lobo límbico ele vai ter essa porção anterior, que fica inferior ao corpo caloso, que é chamada de área subcalosa. Nessa área subcalosa, o giro do símbolo ele se continua com o giro reto, formando a área que a gente chama de polo do giro do símbolo. Essa área de continuidade do giro do símbolo com o giro reto. Essa área é uma área antiga do cérebro, chamada também de área rinencefálica, ou área olfatória. E posteriormente ele tem dois sulcos, os sulcos para-olfatórios anterior e sulco para-olfatório posterior. Os dois vão delimitar esse pequeno giro, que é chamado de giro para-olfatório. Posteriormente ao sulco para-olfatório posterior, a gente tem o giro para-terminal, que é essa pequena areazinha aqui em verde. O giro para-terminal, que é uma continuidade de uma área que a gente chama de área do hipocampo total. Essa areazinha aqui também pode ser chamada de giro hipocampal pré-comissural, porque ele fica à frente das fibras que se dividem das fibras pré-comissurais da comissura anterior. A comissura anterior vem e se divide nas fibras pré-comissurais, uma pequena porção, cerca de 20%, que vão se dirigir para o giro paraterminal. Tem as fibras pós-comissurais, que vão em direção ao corpo mamilar. Na verdade, as fibras vêm do fórnix, O fórnix se divide em fibras pré e pós-comissurais, e quem divide é a comissura anterior, que está aqui no meio da estrutura. E as fibras pré-comissurais do fórnix vão para o giro paraterminal e as pós-comissurais vão para o corpo mamilar. Essa figura mostra para a gente a parte posterior do giro do cíngulo, que fica posterior ao esplênio do corpo caloso. Aqui ela vai ficar mais afilada e vai ser chamada de istmo do giro do cíngulo, que vai se juntar aqui com o giro lingual para formar o giro parahipocampal. Vai se continuar com o giro parahipocampal. E essa aqui é a anatomia da área principal do lobo límbico, que compreende a região do hipocampo e a região da amígdala. E o conjunto dela é o giro parahipocampal. E a gente tem também aqui o lobo da ínsula, um lobo triangular que é recoberto pelos opérculos, opérculo frontal, parietal e temporal. É limitada por 3 sulcos, o sulco insular anterior, superior e inferior. No interior dela a gente tem o sulco central da ínsula, que vai dividir ela numa porção anterior e numa porção posterior. A gente identifica esse sulco central, pois ele consegue atingir o límen da ínsula, que é a borda basal da ínsula, a região laterobasal da ínsula.
Outra forma de identificar ele é que ele é paralelo, o sulco central da ínsula é paralelo com o sulco central do cérebro. E na porção anterior a gente vai ter os giros curtos da ínsula. Geralmente a gente tem 3 giros curtos, anterior, médio e posterior, e eles vão convergir para a região que a gente chama de ápex da ínsula, uma região circunferencial. E na parte posterior a gente vai ter os giros longos da ínsula. A gente pode ter, na maioria das vezes são 2, mas pode ter também 1, ou às vezes podem ter 3 giros.